muitos países no planeta com realidades extraordinárias, mas há um país onde tribos antigas mantêm tradições chocantes, como ter várias esposas em troca de um dote em vacas, ou uma aldeia cheia de mulheres onde os homens são proibidos de entrar. Um país tão incrível que, apesar de estar localizado na mais quente savana africana, contém um enorme vulcão coberto de neve. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos dar uma olhada mais de perto no Quênia, um dos países mais fascinantes e enigmáticos do planeta. Uma região onde a dualidade é tão extrema que você pode ir desde desfrutar de uma riqueza natural incomparável, com alguns dos melhores destinos para apreciar a vida selvagem africana, até descobrir uma das maiores favelas do planeta, onde uma prática comum é a dos banheiros voadores, o que significa que as pessoas jogam sacos cheios de excrementos depois de fazer suas necessidades, devido à falta de banheiros. Um país com vilarejos repletos de mulheres, que proíbem a entrada de qualquer homem e algumas das tribos mais extraordinárias do planeta, como os Maasai, guerreiros ferozes capazes de caçar leões e viver com eles, cuja riqueza é medida em vacas, e dependendo do número de vacas, eles podem ter mais ou menos mulheres. Um lugar com curiosidades naturais fascinantes, como o Lago Turkana, apelidado de Mar de Jade por sua beleza, o maior lago desértico e alcalino do mundo, e que contém o Parque Nacional Serengeti e o Maasai Mara, famoso pela grande migração de gnus, onde todos os anos milhões deles cruzam suas planícies enfrentando os mais temidos predadores, ou onde se encontram os premiados baobás, as árvores mais emblemáticas e belas da África, imensas, capazes de fornecer alimento e abrigo tanto para humanos quanto para animais. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que descobrir o Quênia conosco vai surpreender você. Vamos começar. O Quênia, um país localizado na África Oriental, é uma nação que combina vastos territórios de incrível beleza natural com uma população de aproximadamente 55 milhões de habitantes. Sua área de mais de 500 mil de quilômetros quadrados significa que, embora seja maior do que países como a Colômbia, possui uma densidade populacional moderada, o que permite a preservação de grande parte das mais belas paisagens naturais da África. Com um clima tropical nas costas e um clima mais temperado nas áreas montanhosas, o Quênia tem algumas das melhores condições do mundo para safaris e para conhecer a vida selvagem africana em seu habitat natural. Apesar de estar localizado em uma região caracterizada pelo calor da savana africana, o Quênia é o lar do Monte Quênia, a segunda montanha mais alta do continente. O vulcão, que tem mais de 5.100 metros de altura, chama a atenção por seu cume coberto de neve, o que é incomum em áreas de calor extremo. Sua presença no país é um exemplo de como a diversidade geográfica do Quênia varia de terras áridas a montanhas cobertas de neve. O nome do país e da montanha, Quênia, pode estar relacionado a esse vulcão, já que algumas das tribos locais, como os Kikuyu, podem tê-lo chamado de Kirinyaga, que significa montanha brilhante. Essa denominação parece se referir tanto ao tamanho imponente da montanha, quanto ao seu cume coberto de neve, o que é surpreendente em uma região tão quente. Essa conexão entre a montanha e o nome do país reforça a dualidade desse país, que combina paisagens áridas com picos cobertos de neve e beleza natural única, contrastando com realidades sociais desafiadoras e preocupantes. O Quênia foi colonizado pelo Império Britânico no final do século XIX, tornando-se uma colônia oficial em 1895. Apesar das tensões coloniais, o país conquistou a independência em 1963, após uma longa luta liderada pelo movimento Mau Mau, que lutou pela libertação do povo Kikuyu e de outros grupos oprimidos. Essa independência foi um marco importante na história da África. Um dos fatos mais curiosos de sua história é que o Quênia também foi um ponto focal importante para a conservação da vida selvagem na África, sendo pioneiro no estabelecimento de parques nacionais e reservas naturais para proteger sua vida selvagem. Essa abordagem conservacionista
transformou o Quênia em um destino mundialmente famoso para safaris e observação de animais selvagens. Como resultado, o Quênia é mundialmente famoso por sua vida selvagem e por conter dois dos melhores destinos de safari do mundo. Um é o Parque Serengeti, cujos limites se estendem até o sul do país, e o outro é a Reserva Nacional Maasai Mara. No Serengeti, os visitantes podem testemunhar a famosa migração dos gnus, um dos espetáculos naturais mais impressionantes do planeta. Essa migração, que envolve milhões de animais cruzando o ecossistema, representa um ciclo de vida essencial na natureza da região. O Maasai Mara é igualmente impressionante, não apenas por sua vasta vida selvagem, mas também por sua relação com a tribo Maasai, famosa em todo o mundo por sua cultura única. A migração dos gnus, juntamente com predadores como leões, leopardos e hienas, cria um espetáculo que atrai turistas de todo o mundo. Essa região, que abriga uma das maiores concentrações de vida selvagem, torna-se um lugar onde você pode desfrutar de um dos ecossistemas mais ricos da África. O nome Maasai Mara vem da tribo Maasai, um dos povos mais icônicos e misteriosos da África, e provavelmente a tribo guerreira mais famosa do planeta. Famosos por suas roupas coloridas, costumes ancestrais e relação simbiótica com a terra, eles continuam sendo parte integrante da vida no Quênia. Ao longo dos séculos, os Maasai mantiveram suas tradições verdadeiramente incríveis, enquanto interagiam com a moderna sociedade queniana, uma dualidade que lhes confere uma identidade única no contexto africano. Originários do Vale do Nilo, os Maasai iniciaram uma migração há mais de 500 anos que os levou à área que hoje ocupam no Quênia e na Tanzânia. Sua chegada ao Vale do Rift marcou o início de um período de domínio, durante o qual eles se tornaram renomados pastores e guerreiros, mantendo sua cultura intacta em um ambiente que muitas vezes era letal para outras sociedades. Esse ecossistema em que os Maasai vivem, embora seja belo como você viu, também é cheio de perigos. Leões, leopardos, hienas e outros animais selvagens representam ameaças constantes. É por isso que, ao longo dos séculos, os Maasai desenvolveram habilidades extraordinárias para conviver com esses predadores, tornando-se a tribo guerreira por excelência do continente africano. Suas aldeias são projetadas em círculos e protegidas por estacas altas, refletindo sua capacidade de se adaptar a esse ambiente selvagem e perigoso, e de proteger seu povo dos perigos mais comuns nessa área, os ataques de predadores como os leões. Por todos esses motivos, os guerreiros Maasai desempenham um papel fundamental na proteção da comunidade e do gado, enfrentando os predadores com bravura e habilidade. Tradicionalmente, seu ritual de iniciação incluía o desafio de caçar um leão, um ritual que simbolizava sua transição para a vida adulta e demonstrava sua coragem. Embora essa prática tenha evoluído para proteger os leões, ela continua sendo um símbolo da força e do respeito dos Maasai pela natureza. A vida dos Maasai é profundamente marcada por um sistema hierárquico que organiza seus membros em etapas. Desde a infância, as crianças aprendem as tradições e as habilidades necessárias para se tornarem guerreiros e protetores. Mais tarde, elas assumem papéis como chefes de família, onde o gado desempenha um papel central como dote de casamento e símbolo de status. O número de cabeças de gado determina não apenas a capacidade de um homem de aceitar esposas, mas também seu prestígio dentro da comunidade. O respeito e a veneração pelos anciãos, conhecidos como Mzi, é outro aspecto crucial de sua cultura. Esses anciãos, considerados guardiões da tradição, são os principais conselheiros e juízes na resolução de conflitos, garantindo a coesão e a continuidade da sociedade Maasai. Além disso, sua sabedoria é celebrada e transmitida às novas gerações, garantindo que os valores e as tradições da tribo perdurem. A dança também é uma parte essencial da vida dos Maasai. O famoso Adumu, ou dança do salto, é muito mais do que um espetáculo físico. É uma celebração de sua identidade cultural e um rito de passagem que fortalece os laços comunitários. Por meio dessa tradição, os jovens guerreiros demonstram sua prontidão para assumir responsabilidades maiores e sua conexão com seus ancestrais.
Entre seus costumes mais fascinantes está a sua hospitalidade única. Antigamente, oferecer a um visitante que passasse a noite com uma das esposas do anfitrião simbolizava respeito e generosidade. Embora essa prática tenha diminuído com o tempo, ela reflete uma lógica social profundamente enraizada em seu modo de vida, em que a cooperação e as relações intertribais são essenciais para a sobrevivência. Por fim, os Maasai têm um vínculo profundo com a natureza. Sua dieta inclui uma mistura exclusiva feita de leite e sangue de vaca, um elixir carregado de simbolismo que representa a harmonia com o meio ambiente. Esse respeito pela vida e pela natureza é evidente em todos os aspectos de sua cultura, desde as cabanas feitas com materiais locais até a maneira sustentável de criar gado. Como você viu, a cultura Maasai, rica em tradição, bravura e conexão com a natureza, é um testemunho vivo de resiliência e adaptação. Um dos símbolos mais emblemáticos do Quênia e da savana africana é o baobá, também conhecido como a árvore da vida. Essas árvores majestosas podem atingir alturas de até 30 metros e diâmetros de tronco tão largos que algumas têm cavidades capazes de abrigar pequenas tendas ou abrigos improvisados. O mais fascinante é que os baobás podem viver por milhares de anos, o que os torna testemunhas da história e guardiões do ecossistema. Seus troncos esponjosos armazenam grandes quantidades de água, um recurso vital em regiões áridas. E em épocas de seca, eles são uma fonte de hidratação não apenas para as comunidades humanas, mas também para animais como elefantes e macacos. Além de sua capacidade de armazenar água, o baobá fornece frutos ricos em vitamina C, apelidados de superalimentos por seus benefícios nutricionais. Esses frutos, que se assemelham a grandes cápsulas, são consumidos por humanos e animais, enquanto as folhas e a casca são usadas na medicina tradicional para tratar várias doenças. Sua estrutura robusta e seus galhos em forma de raiz invertida também servem de abrigo para pássaros, répteis e pequenos mamíferos, protegendo-os de predadores e do calor extremo. A interação entre os baobás e as espécies que dependem deles é um exemplo perfeito do equilíbrio ecológico que existe no Quênia. Os quenianos protegem essas árvores devido à sua importância cultural e econômica, considerando-as sagradas em muitas tradições locais. Em troca, os baobás sustentam a vida no meio ambiente, fornecendo sombra, alimento e água. Seu papel no ecossistema é tão crucial que sua perda seria devastadora para as comunidades humanas e animais que dependem deles, reforçando o apelido de Árvore da Vida. Mas o Quênia não é conhecido apenas pela beleza de suas paisagens, mas também pela cordialidade e pelo charme de seu povo. Tanto os homens quanto as mulheres do Quênia são conhecidos não apenas por suas características exóticas, resultado de uma rica mistura cultural, mas também por sua hospitalidade e espírito acolhedor. Essa combinação de beleza física e emocional faz com que o povo desse país seja uma das razões pelas quais os visitantes o consideram uma experiência única e enriquecedora. A interação com os habitantes locais não só proporciona uma visão genuína de seus costumes, mas também a oportunidade de vivenciar seu calor humano, algo que é difícil de encontrar em outros destinos. Cidades como Nairobi, a capital, são o epicentro de uma mistura de modernidade e tradição, onde a agitação da vida urbana se funde com mercados coloridos e uma vida noturna animada. Nairobi, com seus arranha-céus e shopping centers, contrasta com a proximidade de parques naturais, como o Parque Nacional de Nairobi, onde os turistas podem desfrutar de uma experiência única de ver animais selvagens em seu habitat natural, estando tão perto da cidade. Mombasa, a segunda maior cidade do país, também oferece uma atmosfera mais descontraída e um rico patrimônio histórico, especialmente refletido na antiga cidade fortificada de Fort Jesus, na influência árabe em seus mercados e em seu litoral paradisíaco. Um destino ideal para quem busca história e férias à beira-mar. Em ambas as cidades, os visitantes podem interagir com os habitantes locais, que além da cordialidade, mantêm tradições e costumes vibrantes que enriquecem a experiência de qualquer viajante. Mas voltando à dualidade desse país, o Quênia é um dos países mais pobres da África.
e isso pode ser visto provavelmente no lugar mais controverso e extremo do país. A favela de Kibera, a segunda maior favela da África e uma das mais miseráveis do planeta. A vida em Kibera, uma das favelas mais pobres e superlotadas de Nairobi, é uma luta constante contra a pobreza extrema. A maioria dos moradores sobrevive com menos de $1 por dia, o que não é suficiente nem mesmo para cobrir o básico. E a falta de acesso a serviços essenciais, como água potável e saneamento, agrava ainda mais a situação. Nesse ambiente, a falta de banheiros públicos força muitas pessoas a recorrer a banheiros voadores, sacos plásticos usados para descartar excrementos. Esses sacos são jogados no ar, daí o nome, criando um risco constante de propagação de doenças. Essa realidade é extraordinária, não apenas para os olhos dos estrangeiros, mas também para muitos quenianos, pois continua a ocorrer apesar de o Quênia ter proibido o uso de sacolas plásticas desde 2017, devido ao seu impacto ambiental. A medida foi tomada por um ativista local após documentar o problema do lixo. Felizmente, todas as lojas agora usam sacolas de pano como alternativa. O Quênia, embora mundialmente famoso por sua beleza natural deslumbrante e sua rica cultura, também está entre os países mais pobres do mundo, com mais da metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza, de modo que a vida diária de muitas pessoas é marcada por recursos escassos e falta de acesso a serviços básicos. No caso de Kibera, as condições de vida são particularmente severas, pois as casas são construídas com materiais precários, as ruas estão cheias de lama e a infraestrutura é mínima. Apesar desses desafios, as pessoas em Kibera tentam encontrar maneiras de sobreviver, criando uma comunidade de solidariedade em meio à adversidade. Essa realidade tem muito a ver com o fato de que, nesse país, encontrar água quente no chuveiro é muitas vezes um desafio diário impossível. Esse detalhe pode parecer trivial, mas reflete a falta de serviços básicos que muitas famílias enfrentam, especialmente nas áreas rurais e nas favelas de grandes cidades como Nairobi. As dificuldades diárias não se devem apenas à falta de recursos, mas também à corrupção e à má distribuição de recursos. Além de Kibera, há um vilarejo único no país onde os homens são proibidos de entrar. Esse vilarejo é chamado Umoja e foi fundado há mais de 30 anos por mulheres que fugiam da violência. Nesse vilarejo, composto apenas por mulheres e crianças, os homens são totalmente proibidos, o que permitiu que as mulheres vivessem com liberdade e autonomia. Essa comunidade se tornou um lugar autossuficiente, onde as mulheres vendem miçangas e artesanato para turistas. Apesar dos desafios, como o roubo de gado por homens locais, as residentes estão confiantes e orgulhosas de sua independência. Em Umoja, as mulheres encontraram uma maneira de se capacitarem, criando uma sociedade onde podem viver longe do controle masculino que prevalece em outras partes do país. Assim, o vilarejo tem sido, há anos, um símbolo de resistência, pois as mulheres que se refugiaram lá buscaram escapar do abuso físico e emocional que sofreram em casa. Nesse espaço seguro, as mulheres formaram uma rede de apoio e solidariedade, trabalhando juntas para criar um ambiente de paz e harmonia. A história desse vilarejo tem muito a ver com a busca de refúgio de um sistema patriarcal que a submeteu a um sofrimento indescritível. A proibição da entrada de homens não é um ato de rejeição a eles, mas um ato de reivindicação de seus direitos e dignidade. Neste ponto, gostaríamos de perguntar a você: gostaria de visitar esse vilarejo ou o bairro de Kibera? O que você acha dos Maasai e de suas tradições? Gostaria de viver entre eles? Pause o vídeo agora e deixe um comentário nos dizendo o que mais surpreendeu você nesse país incrível. Fazer isso é a melhor maneira de você apoiar o canal e fazer parte do mundo sem censura. Adoramos ler você e ajudar outras pessoas com seus comentários. E não se esqueça de nos deixar um belo like se você estiver gostando deste vídeo. Obrigado. Pensando nas principais atrações desse país, além de seus parques nacionais, é interessante descobrir o Lago Turkana, conhecido como Mar de Jade, devido à sua impressionante cor turquesa. Turkana é o maior lago desértico alcalino do mundo.
e sua beleza única é realçada por seu ambiente árido e montanhoso. Estendendo-se pela região noroeste do Quênia, o lago é um refúgio para várias espécies de pássaros e vida selvagem, o que o torna um importante ponto de encontro ecológico. Ao redor do lago Turkana, há paisagens que refletem a vastidão da natureza selvagem africana. As comunidades locais, algumas das quais ainda praticam um modo de vida tradicional, vivem em suas margens há séculos. Tribos como a Turkana, que dá nome ao lago, habitam a área, e seus costumes, que incluem a criação de gado e a pesca, são parte integrante desse ecossistema único. Outro tesouro natural do Quênia são os majestosos baobás, cujos troncos e galhos maciços, que se estendem como braços para o céu, parecem desafiar a gravidade. Essas árvores, que podem viver por milhares de anos, são encontradas em várias partes do país, especialmente nas áreas mais áridas, e são conhecidas por sua capacidade de armazenar grandes quantidades de água. Os baobás não são notáveis apenas por seu tamanho, mas também por sua singularidade, sendo um emblema da vida nas regiões mais secas da África. Algumas tribos que vivem nas proximidades dessas árvores imponentes têm uma relação muito próxima com elas e até consideram os baobás como símbolos espirituais. Em algumas culturas locais, acredita-se que essas árvores guardam segredos e tradições antigas, e alguns consideram que elas oferecem proteção ou são sagradas. Sua presença na paisagem não apenas embeleza a região, mas também desempenha um papel crucial no ecossistema, fornecendo abrigo para a vida selvagem e recursos vitais em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Ao chegarmos ao final do vídeo, achamos que não há nada mais interessante do que descobrir como chegar a esse país maravilhoso e aproveitar ao máximo as realidades, como seus impressionantes safaris, sem gastar muito dinheiro com isso. Um dos muitos incentivos para viajar ao Quênia é que, devido ao seu passado colonial, o inglês é um dos idiomas oficiais, o que facilita a comunicação para muitos viajantes internacionais. Além disso, o Quênia é considerado um dos destinos mais baratos ou econômicos do mundo, permitindo que você desfrute de experiências únicas, sem que o orçamento seja uma grande restrição. Para chegar ao Quênia, os voos internacionais aterrissam principalmente em Nairobi, a capital, que tem um aeroporto internacional bem conectado. Os turistas de muitos países podem obter um visto na chegada, embora seja aconselhável que você verifique se o visto é necessário, dependendo da nacionalidade. Quando se trata de se locomover pelo país, há várias opções, como voos internos para longas distâncias ou aluguel de carro para rotas mais remotas. Táxis e matatus, que é o nome dado aos micro-ônibus, também são comuns, embora nem sempre sejam os mais confortáveis ou seguros. Quanto à hospedagem, os preços variam consideravelmente, dependendo da localização e do tipo de acomodação. Um quarto de hotel simples em Nairobi, ou em áreas turísticas, pode custar entre $20 americanos e $50 americanos por noite. Em locais mais exclusivos, como alojamentos próximos a parques nacionais, os preços podem chegar a mais de $150 americanos por noite. Para um jantar para 2 pessoas em um restaurante de médio porte, os custos variam de $5 a $20 americanos, dependendo do local e do tipo de comida. Os safaris são uma das principais atrações do país e, embora existam opções de luxo que podem ser bastante caras, há também muitas alternativas mais econômicas. Os preços dos safaris organizados variam de acordo com a duração e a exclusividade do pacote. Por exemplo, um safari de 3 dias em um parque nacional de renome, como o Maasai Mara ou o Serengeti, pode custar entre $300 americanos e $600 americanos por pessoa, incluindo transporte, guia e acomodação básica. Para os safaris mais luxuosos, os preços podem ultrapassar $1.000 americanos por dia, mas as experiências incluem guias particulares e acomodações em alojamentos de alto padrão. Uma das realidades mais impressionantes dos safaris é a opção de fazê-los em pequenos grupos, o que não apenas reduz o custo, mas também oferece uma experiência mais íntima e pessoal com a vida selvagem. Independentemente do tipo de safari escolhido, a oportunidade de ver os 5 grandes,
leão, elefante, búfalo, leopardo e rinoceronte, em seu habitat natural, faz com que a viagem valha cada centavo. Além disso, a migração anual dos gnus em Maasai Mara é um dos espetáculos mais impressionantes da natureza e uma experiência única que atrai milhares de turistas todos os anos. Como você viu, o Quênia é um destino acessível e fascinante para quem deseja desfrutar de safaris e explorar sua diversificada vida selvagem. Tudo isso em um ambiente culturalmente enriquecedor e a um preço razoável. Nós da Mundo Sem Censura esperamos que este passeio pelo fascinante e único Quênia tenha sido tão empolgante para você quanto foi para nós. Com isso em mente e com o esforço necessário para fazer esses vídeos, gostaríamos que você nos deixasse uma curtida e um comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo a cada semana. Se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu, não espere mais e faça isso agora, ativando o sininho para não perder os vídeos fascinantes que fazemos toda semana. Vídeos como este que você pode assistir agora para conhecer um dos cantos mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que esse lugar tem a oferecer. Clique nele, você vai gostar.